Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse conteúdo aqui no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de falarmos um pouquinho sobre o tema de hoje, lembramos a todos que já foram iniciadas as aulas do curso básico de Espiritismo. Curso este cujo nome já denuncia. Serão abordados todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, presencialmente no CEF, os temas mais básicos da nossa doutrina, de Jesus e do poder do autoconhecimento em nossas vidas. De forma participativa, todos os alunos ali, os participantes, melhor dizendo, trocam as suas experiências em favor de um tema semanal ligado à doutrina. E assim, pouco a pouco são desbravados os aspectos e toda a divindade de Jesus e os ensinamentos que a sua doutrina nos propõe a fazer. Então, todas as quintas-feiras, as aulas já começaram nesse último dia 7 de março, às 20 horas, totalmente gratuito. Esperamos você. Então agora, convido a todos a fecharmos os olhos, para que possamos juntos dedicar este momento à nossa tranquilidade interior, à nossa sintonia com a espiritualidade que está ao nosso redor. Com esses amigos, nós nos ligamos a todos os nossos benfeitores, incluindo o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que muito nos auxilia, nos instrui, para que possamos estar aqui bem, saudáveis e com a boa vontade renovada. É com esses irmãos que nos elevamos até nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que mais uma vez nos envolve, nos abraça, nos fortalece. É contigo, Mãezinha, que nos elevamos até Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo por todos os ensinamentos do Evangelho e por todas as bênçãos que derrama sobre nós. É com o nosso irmão maior que nos elevamos até Deus, nosso Pai, rogando que a sua infinita paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Você, por acaso, já imaginou viver em um mundo, em uma sociedade que se respeita integralmente, que não tem mais desigualdades, em que todos convivem de forma fraterna, de forma igual, com empatia, com entendimento? Sim, quero convidá-los a, nesse instante, nós praticarmos um pouco desta chamada utopia para muitos, mas para nós, para mim, uma condição que não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Uma condição em que o mundo esteja vivendo uma fraternidade. Fraternidade é todos nós convivermos como irmãos. Mas não apenas virarmos irmãos quando convivermos em uma fraternidade. Não. Nós somos irmãos desde que o nosso espírito, e vejam, nosso espírito e não nosso corpo, foi criado. Não é à toa que nós, costumeiramente, ao proclamar a oração, a prece dominical Pai Nosso, como o próprio nome diz, o Pai não é meu, não é seu, é nosso. Todos nós, a partir daí, nos igualamos como irmãos. Mas hoje, obviamente, na Terra, o que nós vivemos, na prática, é uma desigualdade, em várias camadas, dos mais diferentes tipos e das mais diferentes naturezas. Poucos possuem muito e muitos possuem pouco. Muitos até, nossos irmãos, possuem
menos do básico para sobreviver. E essas condições, por outra camada da sociedade, são tratadas de maneira até natural, pois há muito pouco ainda movimentos, projetos visando o bem comum, os trabalhos voluntários. Pois bem, nós temos de forma perene essa dificuldade em ajudar. Às vezes, quando dá tempo, às vezes quando vem a oportunidade, quando alguém incentiva, nós praticamos as boas ações. Mas ainda é muito difícil, nós colocamos muitos obstáculos na frente dessas atitudes. Mas agora eu gostaria justamente de imaginar se, por outro lado, essas atitudes já fossem normais há algum tempo, em que nós juntos já tivéssemos conseguido transformar a Terra em um mundo melhor, em um mundo onde nós vivêssemos com fraternidade. Imagine, por exemplo, você no trânsito, e nós já falamos sobre o trânsito em outro vídeo aqui no canal, e as suas dificuldades e o cenário, enfim, que ele apresenta, as possibilidades de nós nos provarmos, ou ao menos mostrarmos ao mundo o nosso grau evolutivo atual. Mas agora imaginemos o trânsito em que todos respeitem as leis. E mais do que respeitar as leis, em que todos pensam no próximo. Isso significa que todos os motoristas, independente de serem motociclistas ou não, param, por exemplo, na faixa de pedestre. Respeitam o farol vermelho, o farol amarelo. Pedestres que também andem na faixa. Ou seja, todo mundo, independente do veículo, independente da situação, fazendo a parte que lhe cabe para que todos possam conviver bem. Pensemos em um mundo em que não só o poder público, os políticos, não, mas que todos possam agir em prol da igualdade social. Falar em igualdade social hoje, até devido ao conflito ideológico que nós vivemos, principalmente na sociedade brasileira atualmente, é logo pensar em meritocracia. Mas é meio utópico pensar em meritocracia na sociedade brasileira atual, já que vivemos em uma desigualdade tão grande. O próprio Evangelho diz que a caridade, ela em mundos mais avançados, ela não existe. Ao menos não a caridade física, a caridade material. Por quê? Porque em um mundo mais evoluído, todos são justamente iguais. Todos têm as mesmas condições. Não há alguém que tenha muito enquanto o outro tenha pouco. Todos estão em grau de igualdade. Até abro um parênteses aqui, porque muitos de nós ainda pensamos que o dinheiro ele é infinito. Não. O dinheiro ele é finito. O que quero dizer é que existe um número X de, por exemplo, de cédulas, de notas de dinheiro que circulam por aí. E, obviamente, quando eu, você ou quando qualquer pessoa retém uma grande parte desse dinheiro, dessas notas, estas irão faltar na outra ponta. Irão faltar na distribuição, irão faltar na sociedade, promovendo o quê? Desigualdade. Mas no mundo em que estamos imaginando brevemente aqui, seja o dinheiro ou seja qualquer outro fator que represente aí a possibilidade de aquisição, circula livre e igualitariamente. É uma fraternidade que sabe que se reter muito, vai faltar para o outro. Mas como em uma fraternidade cada um pensa no próximo, todos distribuem de forma igualitária.
Nós não pensamos simplesmente que o outro vai aprontar alguma conosco, nos aplicar um golpe, querer levar vantagem. Não. Todos simplesmente confiam. Eu confio em você, você confia em mim, cada um confia no outro. E essa confiança é uma condição básica justamente para que esta fraternidade se estabeleça neste mundo em que estamos imaginando. Tá difícil, né? Tá difícil imaginar um mundo assim, justamente quando na prática hoje nós temos o inverso. Nós temos a falta de confiança, nós temos insegurança de toda sorte. Para nós, sempre os outros querem levar algum tipo de vantagem e assim por diante. O que a doutrina espírita nos esclarece é de que o planeta Terra, que hoje, dentro do nosso sistema solar, é o único na faixa, na fase, no grau de provas e expiações, ele está muito próximo de reverter esse grau para o grau de regeneração. Sempre é bom dizer, a característica principal de um planeta de provas e de expiações é que o mal ainda predomine sobre o bem. Não predominar na quantidade, ou seja, não há mais pessoas maldosas na Terra do que bondosas, nada disso. Mas é que o mal, mesmo que isoladamente, ele se propaga, porque o bem ainda está calado, ainda está passivo, ainda está quieto diante da maldade. Já no mundo de regeneração, esse bem se impõe cada vez mais sobre o mal. Ou seja, o mal já não atrai audiência, o mal já não atrai interesse, mas o bem sim se ergue para cada vez mais sufocar e isolar aquela maldade, seja na forma de uma atitude ou seja na forma de uma pessoa. Então o mal, pela percepção de todos, predomina sobre o bem. Mas essa chave de provas e expiações para regeneração, como funciona? Como muda? É Deus, é Jesus que vai lá e aperta um botão e simplesmente nós acordamos no dia e a Terra está toda diferente? Não, porque nós já sabemos do velho bordão de que a natureza não dá saltos. Esse processo, na verdade, já está começando. Já está, diria eu, nem começando, mas já está em transição, já está se ocorrendo, acontecendo diante dos nossos olhos. Ele se caracteriza em, pouco a pouco, expurgar, ou seja, dar a última chance de reencarne a espíritos que têm ali justamente o dilema de praticar o bem ou praticar o mal. E aqueles que escolhem o caminho do mal já não vão reencarnar sobre a Terra, ou seja, há uma troca populacional ocorrendo aos poucos. Aqueles que não aproveitaram esta última oportunidade, ou seja, que cederam à tentação do mal, não mais irão reencarnar na Terra, irão reencarnar em outro planeta. Do contrário, aqueles que aproveitaram a oportunidade para evoluir, por mínimo que seja, para praticar o bem e assim por diante, reencarnarão na Terra, junto também com outros seres, outros espíritos um pouco mais adiantados, que podem inclusive vir de outros planetas. Para o quê? Para guiar a humanidade nesta nova fase. E nós dizemos isso, que já está acontecendo com toda certeza, porque cada vez mais nós estamos presenciando um levante em favor do bem e em desfavor da maldade. Porque antigamente nós tínhamos todas as atitudes maldosas sendo silenciadas, sendo escanteadas. Nós não tínhamos ali conhecimento da quantidade em que aconteciam, da intensidade que aconteciam. Hoje, por meio da internet, das redes sociais, até por meio da política do cancelamento, como dizem muito por aí, por mais que ela seja muitas vezes exagerada, por mais que há aí
militância drástica e extrema por todas as fases, isso, pelo bem comum, pelo avanço geral, é bom. Por quê? Porque começa a expor situações que até então não eram expostas. É claro que nós ainda tropeçamos nisso, nós ainda reivindicamos coisas que nos favorecem, esse não é o caso. O que nós queremos colocar aqui é que, à medida em que o mal começa a ser cada vez mais divulgado, começa a ocorrer, começa a causar comoção, alarde nas pessoas, a tendência é que, claro, inicialmente por medo, mas depois por vontade, o bem cada vez mais se contrapõe ao mal. E como dissemos há pouco, esta é uma característica do mundo de regeneração. Ainda levarão alguns anos, algum tempo, para que a Terra definitivamente entre neste grau. Mas o que nós queremos colocar aqui, a moral do vídeo de hoje, é justamente nós pensarmos em quão bom seria se nós já convivêssemos na Terra, onde ela estivesse em um grau evolutivo mais avançado. Em que a Terra fosse um mundo ditoso, ou seja, um mundo feliz. Um mundo em que a confiança, o amor, o companheirismo e a empatia reinam soberanos. Em que não haja justamente conflitos e que não haja nenhuma desigualdade, seja ela pelo aspecto físico ou até pelo aspecto espiritual. Lembramos que para se atingir esse mundo tão sonhado por todos nós, não se faz necessário esperar que a Terra mude. Não se faz necessário que missionários espirituais reencarnem, ou seja, que nasça um novo Chico Xavier, que nasça, enfim, Emmanuel ou qualquer outro, sob qualquer religião, para nos guiar. Porque, por mais que os líderes estejam entre nós, por mais que reencarnem missionários espirituais, os exemplos históricos que nós temos, principalmente o de Jesus, é que um número muito baixo de pessoas realmente o sigam. Então não basta poucos buscarem guiar a multidão. É a multidão, através do ser individual, que pouco a pouco tem que mudar. Então, se nós queremos realmente viver num mundo de fraternidade, nós devemos refletir sobre como nós mesmos podemos ser agentes fraternos no dia de hoje. Logo, não se faz necessário esperar que o mundo mude. Mas o mundo apenas mudará realmente se os seus habitantes, se as pessoas que desfrutam desta natureza mudarem. Logo, nós não seremos perfeitos se o mundo se transformar em regeneração. Mas é buscando o melhor que nós podemos ser. Ou seja, a perfeição nas pequenas coisas do dia a dia, que juntos nós realmente iremos não só auxiliar a Terra nessa transformação, mas como também iremos desfrutar desse mundo feliz em que ela se transformará. A mudança reside em cada um de nós. Se é gostoso justamente pensar, refletir em como seria um mundo melhor para todos nós, que esta mudança, que esse pensamento possa ser um motivo a mais de motivação para nós, um fator a mais que nos dê vontade de mudar, começando pelos detalhes, pelas coisas que até então não atraem os olhares da multidão. Não vão nos transformar em santos, mas que fazem parte ali de pequenos degraus que nós devemos subir para alçar voos maiores, sendo, por exemplo, mais educados, permitindo que outros possam, no trânsito, por exemplo, passar à nossa frente sem que haja um conflito, buscando, inclusive, evitar conflitos evitáveis, buscando simplesmente nos colocar um pouquinho mais no papel do próximo, entender suas motivações, suas condições e buscar ser mais feliz
do que simplesmente ter razão. Porque hoje nós buscamos ter razão naquilo que nos favorece, ao invés de enxergar a situação como um todo. Mas no futuro, no mundo fraterno, a única razão de nós existirmos será servir o próximo. E quando todos estiverem servindo-se entre si, todos ganham. O mundo ganha, eu ganho, você ganha. Esta também é uma característica do mundo de regeneração. Então, com esse pensamento de transformarmos o nosso mundo interior e juntos transformarmos o mundo em que vivemos, que vamos praticar o bem, mesmo de forma singela, de forma ainda tímida, mas vamos praticar o bem através das nossas vibrações. Convido a todos a mais uma vez fecharmos os olhos e a juntos mentalizarmos, desejarmos do fundo do nosso coração aquilo que nós gostaríamos de receber. Então vamos vibrar pela Terra, por todos os países, principalmente aqueles que convivem com conflitos, com guerras, com catástrofes. Vamos vibrar pelo Brasil, para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Vamos vibrar por aqueles irmãos que estão nas ruas, que estão desabrigados, que estão desprovidos de sua dignidade. Vamos vibrar pelos doentes do corpo e da alma. Vibrar por todas as famílias, pelos encarcerados. Vibrar pelos lares da terra, em especial a nossa casa, o nosso lar. Que a energia de Jesus esteja presente em nossa casa. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos dá a oportunidade de aprendizado, bem como todas as demais casas espíritas no Brasil e no mundo, as demais religiões. Vibramos em especial por aquela pessoa que mais sabemos carecer dessas energias. Vibramos por nós mesmos, que possamos sempre ser merecedores da energia e dos ensinamentos do Mestre. E neste momento, para o passe da semana, vamos imaginando mais uma vez Jesus diante de nós, com as suas mãos impostas em nossas cabeças para derramar sobre nosso corpo físico e espiritual toda a sua energia divina. Que essa energia possa tocar o nosso corpo, tocar o nosso coração e despertar cada vez mais em nós mesmos a luz do Evangelho. Mentalizamos também que essa mesma luz do Cristo vai sendo destinada ao recipiente com água que preparamos, para iluminar as suas moléculas, fluidificar esta água por completo, para que ao ingerir possamos ter a certeza de que estamos ali nos alimentando da energia do Mestre. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós vamos mais uma vez levando o nosso pensamento a Jesus para agradecer por mais esta oportunidade. E juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, por acompanhar o nosso trabalho aqui nesta plataforma. Aproveite e dê aquela curtida no vídeo, isso fortalece, é gratuito, é simples, mas diz muito a este site, a essa plataforma, de que você está apreciando o conteúdo. E isso fortalece para que ele também seja recomendado a outras pessoas. Ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Isso também diz ao site que nós temos uma audiência fiel. Vou me despedindo por aqui, rogando sempre que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!